E agora vamos falar do que realmente ajuda em casos em que a autoconfiança ainda está baixa e que precisa ser melhorada. Uma mudança de pensamento vai te ajudar muito. Olá, tudo bem? Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta e reprogramadora mental e hoje eu quero reforçar a questão da autoconfiança com você. Autoconfiança é uma das habilidades mais necessárias para que a gente consiga ter resultados importantes na nossa vida, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos. E a autoconfiança nada mais é do que confiar na gente mesmo, nas nossas habilidades, naquilo que a gente já desenvolveu. Porém, indícios de não confiança em si mesmo é quando a gente precisa de reconhecimento externo. Se toda hora a gente precisa que alguém nos fale o quanto a gente é bom, que a gente tenha várias curtidas nas redes sociais, que a gente considere que as pessoas amem a gente pelo que a gente está fazendo e somente se elas disserem o quanto isso está bom, confirmando aquilo que a gente mesmo não tem, que é a autoconfiança. Então, se a gente precisa dessas confirmações externas, é porque a gente não está seguro. Sempre precisando de algumas pessoas que reforcem e encorajem, que te dê esse suporte, porque não está vindo de dentro. E outro indício de que a gente não está com uma boa autoconfiança é quando a gente é um crítico rígido da gente mesmo. Sabe quando isso está demais? Quando tu sempre acredita que não está bom e que tu só vai fazer, resolver, levar os teus projetos adiante quando vai estar melhor do que já está, porque ainda não está bom o suficiente. E aí tu te critica muito, tu te julga e tu acaba te auto-sabotando. E isso tem a ver com a insegurança que tu tem. Porque na verdade, quando você já vai trabalhando essa questão da crítica antes para evitar algum tipo de humilhação, de exposição que não esteja dentro das tuas expectativas, que normalmente são altas, isso acaba reduzindo a tua autoconfiança, que já é baixa. Outro indício de que a autoconfiança não tá legal é quando o fracasso pesa muito e vira em culpa. Quando o fracasso ele dói muito e acaba levando para um sentimento de culpa, de que eu não fiz tão bem, que eu não fui bom o suficiente, enfim, essas questões todas que acontecem quando existe algo que não deu tão certo e existe esse sentimento de culpa, o que acontece? A pessoa ela não consegue pensar em alternativas para sair do problema. Ela dá foco para o problema e não para a solução. E isso é autoconfiança baixa também. Porque na verdade a pessoa vê tudo como ela mesma sendo responsável, ela se frustra muito com as coisas que não aconteceram de acordo com ela imaginou, com as expectativas dela, e esse sentimento de culpa é um rebote ácido para piorar a situação. A pessoa fica muito tempo dentro dessa culpa e isso vai largando hormônios que fazem com que ela não fique bem, inclusive fisicamente. Então vale a pena fazer a revisão do que ocorreu, olhando de forma mais racional para isso.
E algo bem normal de acontecer quando a autoconfiança está baixa é quando você dá valor aos outros, que os outros são melhores, os outros conseguem, e a você mesma não. E por que isso? Porque você foi desmerecida, se sentiu desprestigiada, não se sentiu boa o suficiente quando você era criança, teve essa percepção incorreta e está carregando para toda a vida. E agora vamos falar do que realmente ajuda em casos em que a autoconfiança ainda está baixa e que precisa ser melhorada. Uma mudança de pensamento vai te ajudar muito. Então, eu te sugiro a pensar assim: não sou perfeita, mas faço e dou o meu melhor. Pensando assim, você não vai esperar para quando somente você vai estar pronta para fazer. Porque a autoconfiança ela vai sendo construída à medida que você vai fazendo, vai se expondo, vai realizando as suas atividades. A gente não nasce sabendo. E fazer, se colocar em ação, é algo que ajuda muito a gente ir trabalhando essa questão da autoconfiança. Uma tendência a ser muito perfeccionista vai te travar e vai fazer com que você sempre queira ou mais um curso, ou mais alguma habilidade, mais alguma coisa e mais segurança, que é o que você não está tendo para começar. Começa assim mesmo. Osho é quem diz: se você está com medo, vá com medo mesmo. Outro pensamento importante é: se eu errar, eu posso aprender com o erro. É uma mudança bem importante de mindset quando a gente começa a olhar não somente para o erro, mas para a solução daquele erro. Por que ele foi importante? O que ele te ensinou? O que ele te trouxe de bom? Se fosse de não ter ocorrido esse erro, você teria aprendido? Então, esses pensamentos são importantes, essas reflexões devem ser feitas. Outro pensamento que você precisa ter: quando você vai para uma reunião e está com receio de que as suas ideias não vão ser aceitas, porque você não sabe tanto, porque você é inexperiente, enfim, pense o seguinte: eu posso dar a minha opinião e, se ela não for aceita hoje, em outro momento ela pode ser aceita. Porque as pessoas elas não estão rejeitando a você, elas estão rejeitando a sua opinião, o que você disse que você acreditou que fosse resolver aquele problema. Então, não puxe para você, não é nada pessoal. Trabalhe isso. Normalmente, pessoas com autoconfiança baixa também têm medo de rejeição. Outro pensamento importante: se não ficou tão bom quanto eu gostaria, eu posso melhorar. Eu ainda posso melhorar. Mas é muito importante que você veja o que foi bom também. Não somente os pontos negativos. A gente tem uma tendência a focar para os pontos negativos e não enxergar os pontos positivos. Então, olhe para os pontos positivos também. E se você perceber que alguma coisa dá para melhorar, melhore. Está tudo certo. Mas não fique naquele sentimento de culpa pelo erro que aconteceu. E outra coisa: muitas vezes, mesmo você dando o seu melhor, você não vai agradar a todo mundo. Se o teu melhor não agradar a todo mundo, paciência. Tu não precisa que todo mundo goste de ti. Trabalhe isso. É importante. A tua autoconfiança vai aumentar.
Então, gente, hoje eu dei dicas bem interessantes de mudança de pensamento para vocês conseguirem mudar comportamento. E a autoconfiança, ela vem com o tempo. Isso precisa ser trabalhado para que você consiga aumentá-la de uma forma natural. Porém, se você não faz, não realiza, não executa as ações que você mesmo se propõe, por medo, você não vai conseguir trabalhar essa autoconfiança. E sim, precisa ter resiliência, precisa pensar diferente estes pontos que eu coloquei. E assim você vai conseguir ter um resultado melhor. Por quê? Porque você vai estar mais tranquila para fazer o que precisa ser feito e as críticas, os pensamentos que você tem, que talvez os outros possam ter, isso já vai também começar a diminuir, porque você tem o controle da sua mente. Nós não temos o controle externo, mas podemos ter o controle daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Então, bora lá? Bora lá transformar? Esteja aqui no meu canal para mais vídeos semanais, porque aqui a sua vida tem muito valor.